Noite de terror no sertão. A violência desmedida do cangaço e das volantes adentra os confins das pequenas cidades, vilas e povoados do agreste nordestino, onde a rica história do cangaço se desenrola em meio ao sofrimento avassalador da população sertaneja. Um mundo onde os braços do povo são espremidos entre as volantes sedentas de sangue e os cangaceiros de mentes férteis em maldade. Nesses tempos sombrios, Lampião vagava pelo mundo, certamente não como um enviado divino, mas como uma força sinistra que atormentava os corações sertanejos. E certamente não foi o bom Deus dos céus que trouxe Zé Rufino, o destemido caçador de cangaceiros, para enfrentá-lo. Pois essas figuras, cobertas de veneno como cobras e escorpiões, usavam todo o poder de suas peçonhas para azucrinar a vida dos sertanejos das caatingas. Inúmeros horrores foram perpetrados pelas volantes, que em sua insana busca por matar e decapitar cangaceiros, desprezavam a lógica. Quando adentravam nos povoados e cidadelas, cometiam atos ainda piores do que os próprios facínoras de Lampião e seus comparsas. Um relato chocante de uma dessas atrocidades cometidas pela volante de Zé Rufino narra os acontecimentos enquanto estavam em busca incansável de Lampião e seu bando. Entre capturas e escapes, o rei dos cangaceiros sempre se mantinha à frente, conhecendo todos os passos da volante. Era em Sergipe, onde Lampião encontrava total apoio e uma vasta rede de coiteiros que o protegiam em seus esconderijos na região de Poço Redondo. É Alcino Alves Costa quem nos oferece essa história em seu livro, Mentiras e Mistérios de Angico, revelando um capítulo intitulado Fogo da Lajinha na Lagoa do Domingo João. Descrente e frustrado, Zé Rufino chegava aos locais onde os cangaceiros haviam acampado apenas para encontrar restos de comida, pontas de cigarro e capim amassado. Esses indícios faziam com que a suspeita crescesse em sua mente, convencendo-o de que havia traidores, avisando os cangaceiros sobre a aproximação da volante. Desesperados e enfurecidos, os soldados adentraram o pequeno povoado, desferindo espancamentos gratuitos em um idoso chamado Trancolino. Sem motivo algum, obrigaram 2 jovens a participarem de uma corrida, castigando severamente o perdedor. Insatisfeitos, promoveram um confronto entre 2 irmãos, forçando-os a se socarem enquanto cada soldado da volante os abofeteava impiedosamente. Os habitantes do povoado, perplexos com essas atitudes absurdas, não compreendiam como Zé Rufino permitia que tais crueldades acontecessem. Era assim naquela era de aflição, de um lado os cangaceiros espalhando o terror, do outro, as volantes descontroladas. No meio desse fogo cruzado, os sertanejos se viam impotentes e esmagados, vítimas de uma violência desmedida. A cena pintada por essa história sombria revela um verdadeiro pesadelo vivido pelo povo sertanejo. Era uma época em que a lei do mais forte prevalecia, onde a justiça era relativa e a vida humana tinha pouco valor. O sofrimento era constante, as famílias viviam com medo e incertezas, sem saber se o próximo amanhecer traria a tranquilidade ou mais caos. Nesse turbilhão de atrocidades, o cangaço se tornou um símbolo sombrio da resistência armada e da crueldade sem limites. Lampião, com seu carisma e habilidades táticas, era capaz de movimentar-se pelas terras do Nordeste com uma ousadia perturbadora. E diante desse flagelo, Zé Rufino surgiu como uma esperança, um caçador destemido que se colocou como oponente ao reinado de terror de Lampião. No entanto, a história nos mostra que nem todos os heróis são virtuosos. A volante liderada por Zé Rufino, em sua ânsia por justiça, acabava se perdendo em um mar de violência e abusos. Seu objetivo de capturar Lampião e seus comparsas se transformava em um pretexto para cometer todo tipo de arbitrariedade contra os sertanejos inocentes. Eram tempos de extremos, onde a selvageria dos cangaceiros encontrava seu equivalente nas ações desmedidas das volantes. O povo sertanejo, preso no meio desse embate sangrento, sofria em dobro. Eram vítimas não apenas das investidas cruéis dos cangaceiros, mas também da brutalidade daqueles que deveriam protegê-los. Essa história nos mostra que a luta contra o cangaço foi um capítulo marcado por tragédias e injustiças. O combate ao banditismo não justificava os abusos cometidos pelas volantes. O sofrimento do povo sertanejo, perdido nas pequenas comunidades do agreste nordestino, era constantemente ampliado pelas ações desenfreadas de ambos os lados. Ao resgatar esses episódios sombrios da história do cangaço, somos confrontados com a crueldade humana e com a dura realidade enfrentada por aqueles que viveram sob a sombra do medo e da violência.
Esses relatos nos alertam para os perigos do extremismo e nos mostram a importância de buscar um equilíbrio entre justiça e compaixão, mesmo nos momentos mais turbulentos. Que essas histórias nos sirvam de lição para que nunca mais se repitam os horrores vividos nos braços da população sertaneja. Viaje de volta ao agreste nordestino e mergulhe mais fundo nessa narrativa de dor e desespero. A história do cangaço revela um período de conflitos sangrentos, onde os sertanejos se viam aprisionados entre duas forças implacáveis, os cangaceiros, com sua sede de violência, e as volantes, que muitas vezes ultrapassavam os limites da justiça em nome da captura dos bandoleiros. A figura de Lampião, o temido rei dos cangaceiros, pairava sobre a região como uma sombra sinistra. Sua presença era suficiente para semear o pânico nas comunidades mais remotas. Era como se o próprio inferno se manifestasse na forma de um homem, espalhando o caos por onde passava. O povo sertanejo, que já sofria com as adversidades do clima árido e a escassez de recursos, agora enfrentava também a ameaça constante do cangaço. Em resposta a essa onda de violência, surgiram as volantes, grupos de policiais e justiceiros determinados a caçar os cangaceiros. No entanto, muitos deles, movidos pela fúria e pela vingança, deixavam-se levar pelo mesmo ímpeto selvagem dos bandoleiros que perseguiam. Não raro, a linha que separava a justiça da crueldade se tornava tênue e facilmente ultrapassada. Os relatos de abusos cometidos pelas volantes eram tão aterradores quanto as histórias do próprio cangaço. Cidadãos inocentes se tornavam vítimas de uma violência desmedida, espancados e humilhados sem motivo aparente. A sensação de impotência se alastrava entre a população, que se via encurralada entre duas forças implacáveis, cada uma mais perigosa do que a outra. Era uma época em que os horrores se multiplicavam. Os pequenos povoados, vilas e cidades do agreste nordestino se transformavam em campos de batalha, onde a lei do mais forte prevalecia. E no meio desse cenário de caos e desespero estavam os sertanejos, pessoas simples e trabalhadoras que apenas buscavam sobreviver em meio à adversidade. A riqueza de detalhes dessas histórias trágicas nos permite compreender a magnitude do sofrimento enfrentado pelos sertanejos. E nos lembra de forma contundente que a violência não é uma solução, mas sim uma espiral de destruição que atinge a todos, sem distinção. A história do cangaço e das volantes nos convida a refletir sobre os limites da justiça e os valores humanos que devem nortear nossas ações. Mostra-nos a importância de buscar a harmonia, mesmo em tempos de conflito, e de preservar a dignidade e a compaixão em meio ao caos. Que essas histórias sombrias do passado sirvam como um lembrete de que a violência só gera mais violência, e que é nas pequenas cidades, vilas e povoados do agreste nordestino que devemos encontrar o caminho para reconstruir uma realidade mais justa e pacífica. É preciso romper com o ciclo de dor e vingança que assolou essas terras e buscar a reconciliação entre as comunidades dilaceradas. Ao reviver esses eventos históricos, somos desafiados a questionar a própria natureza humana. O que leva uma pessoa a cometer atrocidades em nome de uma causa? O que faz com que a linha entre o herói e o vilão se torne tão tênue? Essas são questões complexas que nos confrontam com nossas próprias sombras e nos chamam a buscar a redenção. No entanto, não podemos esquecer da coragem e resiliência daqueles que enfrentaram esses tempos difíceis. Os sertanejos, mesmo em meio ao caos, encontraram formas de resistir e sobreviver. Eles buscaram apoio mútuo e solidariedade, encontraram força na união e na valorização de suas raízes culturais. Essa história de lutas e tragédias não deve ser esquecida. Ela serve como um lembrete de que a violência nunca é a resposta, mas sim o diálogo, o respeito e o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. À medida que mergulhamos mais fundo nessas narrativas fascinantes e assustadoras, somos confrontados com a complexidade do ser humano e com a necessidade de aprender com os erros do passado. A história do cangaço e das volantes nos convida a refletir sobre o poder transformador da empatia, da compreensão e do perdão. Que possamos, ao nos confrontar com essas histórias, nutrir um profundo desejo de construir um futuro melhor, onde o sofrimento seja substituído pela compaixão, a violência pela paz e o medo pela esperança. Afinal, é no agreste nordestino e em todas as pequenas comunidades espalhadas pelo mundo que encontramos a verdadeira força e resiliência do ser humano.